Hoje vamos fazer uma análise comparativa entre duas obras da literatura que são considerados clássicos modernos, né? De um lado a gente vai ter George Orwell, 1984, e do outro Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. São duas distopias muito bem construídas, são talvez as duas distopias mais famosas da literatura, e merecem até uma análise individual, separada de cada obra, mas não é o propósito aqui desse vídeo. Quem sabe futuramente eu faça isso com mais afinco. Nesse momento o que eu pretendo fazer é apenas uma comparação, né? A gente tentar entender semelhanças e diferenças entre essas duas obras. Claro que o ideal é que você que está assistindo já tenha lido essas duas obras, mas se não assistiu, advirto para a forte possibilidade de ter algumas antecipações assim, em relação ao que acontece no enredo. Pretendo iniciar dando uma breve lida resumida de enredos aqui tiradas do Wikipedia, só para contextualizar melhor, né, o ouvinte. Vamos começar com 1984 do Aldous Huxley, né? Romance ambientado na pista de pouso número 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha, uma província do superestado de Oceânia, em um mundo de guerra perpétua, vigilância governamental onipresente e manipulação pública e histórica. Os habitantes desse superestado são ditados por um regime político totalitário eufemisticamente chamado de socialismo inglês, encurtado para Ingsoc. Na nova língua, né, ou nova língua, ou nova fala, né, como pelo menos na minha edição vem escrito nova fala, né, a linguagem inventada pelo governo. O superestado está sob o controle da elite privilegiada do partido interno. Um partido e um governo que perseguem o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento, que é aplicado pela polícia de pensamento. A tirania é ostensivamente supervisionada pelo grande irmão, Big Brother, o líder do partido que goza de um intenso culto de personalidade, mas que talvez sequer exista. Ninguém sabe. O partido busca o poder por seu próprio bem. Não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. O protagonista da novela, Winston Smith, é membro do partido externo, que trabalha para o Ministério da Verdade, que é responsável pela propaganda e pelo revisionismo histórico, ou seja, justamente que altera a verdade, né? Seu trabalho é reescrever artigos de jornais do passado de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Grande parte do ministério também destrói ativamente todos os documentos que não foram editados ou revisados. Desta forma, não existe nenhuma prova de que o governo esteja mentindo. Smith é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o grande irmão. A heroína da novela, Julia, é baseada na sua segunda esposa, a Sonia Orwell. É uma obra interessantíssima. E é claro, ambas as obras, quando são lidas, você identifica logo elementos da nossa realidade cotidiana, é muito facilmente percebido isso, e ao mesmo tempo muito interessante o mecanismo lógico, né, que paira por trás desses enredos, né? Aqui, por exemplo, a ideia de inversão em relação à designação dos setores, né? Você tem o Ministério da Verdade, que é responsável pela mentira, né? E um dos lugares que as pessoas mais temem parar, caso desagradem o governo, onde elas podem ser pulverizadas, né? Simplesmente deixar de existir sem nenhum vestígio, não deixando vestígios, né, de que sequer existiu alguma vez na vida, que é o Ministério do Amor, né? Justamente no Ministério do Amor as pessoas morrem de medo de desaparecer. Então há uma um velado medo e vigilância constante pelas teletelas, né? E as pessoas todas têm que publicamente apoiar o partido. Ninguém tem coragem de se opor, porque pode ser pulverizado, né?
desaparecer, acabar desaparecendo. Então, por medo, muitos por hipocrisia concordam e outros por histeria creem mesmo no partido. Como você não tem certeza se você está lidando com alguém que publicamente defende o que defende por hipocrisia ou por histeria, você não tem certeza, você é obrigado a apoiar. Veja como isso se pareceu muito com um passado muito recente nosso, no que diz respeito a uma ditadura que pairou aí nesses tempos agora obscuros que nós vivemos. Né? Muito interessante também o uso da questão histórica na obra do George Orwell. Né? A questão de você ter toda uma preocupação governamental com relação ao controle do passado. Quem controla o passado, né, controla o futuro. Né? E de acordo com a própria obra, quem controla o presente controla o passado. E aí, assim, toda essa preocupação para que as narrativas, por mais descoladas que estivessem da realidade, elas fossem a expressão da consciência das pessoas. E por isso, inclusive, há uma preocupação de policiamento não apenas do que é dito, mas também do pensamento. Uma ausência de liberdade de consciência em absoluto. Né? Quer dizer, é mais do que uma questão de liberdade de ir e vir, de uma liberdade de expressão. A liberdade de consciência é posta em xeque nessa obra. Sobretudo já do meio para o final, né, onde a gente pode dizer que é horripilante, a história se torna horripilante. Agora vamos dar uma breve lida aqui no que diz a Wikipédia a respeito do Admirável Mundo Novo com relação ao enredo. Ele coloca o personagem Bernard Marx, muito possivelmente, penso eu que seja uma referência a um dos amigos dele, do Aldous Huxley, que é o Bernard Shaw, misturado com Karl Marx, né, que um filósofo conhecido, claro. Então, o personagem Bernard Marx sente-se insatisfeito com o mundo onde vive, em parte porque é fisicamente diferente dos integrantes de sua casta. Num reduto onde vivem pessoas dentro de moldes do passado, uma espécie de reserva histórica, semelhante às atuais reservas indígenas, onde preservam-se os costumes selvagens do passado, que corresponde à época em que o livro foi escrito. Bernard encontra uma mulher oriunda da civilização, Linda, e o filho dela, John, que é chamado no livro de O Selvagem. Né? Bernard vê uma possibilidade de conquista de respeito social pela apresentação de John como um exemplar dos selvagens à sociedade civilizada. Para a sociedade civilizada, ter um filho era um ato obsceno e impensável. Ter uma crença religiosa era um ato de ignorância e de desrespeito à sociedade. Linda, quando chega à civilização, foi rejeitada pela sociedade. O livro desenvolve-se a partir do contraponto entre esta hipotética civilização ultraestruturada com o fim de obter a felicidade de todos os seus membros, qualquer que seja a sua posição social. E as impressões humanas sensíveis do selvagem John, que, visto como algo aberrante, cria um fascínio estranho entre os habitantes do admirável mundo novo. Então, aqui a gente tem um enredo que, apesar de também distópico e apesar de ter elementos que também nos parece muito presentes na nossa realidade atual, né, ele trilha um caminho bastante diferente do George Orwell e nem por isso menos interessante. Aqui você vai ter uma sociedade no futuro que, ao invés de você ter um controle que lhe é por repressão externa, não, a distopia se pauta no condicionamento, na ideia de que as pessoas desde cedo são criadas, condicionadas em laboratório para gostarem daquilo pelo qual elas nasceram. Elas nascem em castas diferenciadas e se você tem castas como o alfa, o beta, o gama, e enfim, você, por exemplo, nasce destinado desde nascença em laboratório por um projeto de engenharia social que te destina, por exemplo, a trabalhar nas minas, então você vai ser condicionado a gostar disso, independente disso ser bom ou ruim, você é condicionado a gostar daquilo que o destino, de acordo com todo o sistema, determinou a você na vida. Então a preocupação maior é que as pessoas sejam o tempo inteiro estejam, entre muitas aspas, felizes. Eu digo entre aspas porque, na verdade, não é feliz, é ter um bem-estar.
Tanto é que quando eventualmente alguma dessas mentes sai vamos botar assim, dessa matrix de felicidade, né, e começa a ter algum tipo de angústia, algum tipo de crise existencial, para isso tem uma droga chamada soma, que você injeta e você se recupera desse problema. Vamos dizer assim, volta de novo a viver um bem-estar. Então, na verdade, era uma sociedade que é projetada para ser um sucesso, pelo bem ou pelo mal, né? A distopia consiste nisso. E o choque cultural terrível com o que seria o passado, né? Que está sobretudo na figura do selvagem, né? O John. Já dando uma antecipação para você que ainda não leu, vou pretendo dar agora, que John que será aí considerado aí, descoberto que é um filho bastardo do administrador geral do mundo, né? Enfim. Então, vejam, são caminhos completamente diferentes e vamos fazer agora a própria comparação em si, né? Eu sustento a ideia de que, comparando a visão do Orwell com a visão do Huxley, né, nós teríamos aí uma mudança em relação à perspectiva. Eu poria aqui o Orwell, né? O Orwell tem uma visão de baixo para cima e o Huxley, ao inverso, tem uma visão de cima para baixo, né? Não desmerecendo nenhuma das visões, ambas as visões, inclusive, acertaram muito, né? Se você comparar hoje com a nossa sociedade atual. Mas por isso que é tão interessante você ver como pessoas com perspectivas que são completamente distintas umas das outras, ambas podem acertar muito. E o que eu quero dizer por uma visão de baixo para cima no caso do Orwell, né? Eu diria assim que é uma visão do povo, né, da sociedade, da população, em relação aos receios que se tem dos erros que podem acontecer no governo, né? Então, os descaminhos que um governo pode ter, e daí você tem um medo desses descaminhos. Não que seja diferente isso também na visão do Huxley, mas o Huxley, eu diria que ao invés de fazer uma cisão entre instituições e sociedade, a sociedade tendo receio das instituições, ele faz uma divisão da seguinte forma, né? Ele faz uma perspectiva intelectual, de intelectuais em relação ao sistema como um todo. Então ele vai se colocar mais acima, tendo uma visão de todo, panorâmica, e o receio passa a ser com relação ao que a sociedade, o sistema como um todo, não só a elite, mas o sistema como um todo, em que ele se transforma. Pois, veja, ali não é só um governo oprimindo a sociedade, é uma sociedade inteira, incluindo o governo, uma sociedade inteira que se pauta por valores questionáveis. Sobretudo no que diz respeito à questão de ter como critério e referência de sucesso única e exclusivamente o bem-estar. Então, se ele coloca inclusive o leitor em xeque, né? Eu diria, por isso eu considero uma obra um pouco mais filosófica, numa esfera intelectual, talvez um pouco superior, né? Sem que necessariamente desvalorizando nem um pouco o Orwell, que acredito até tenha acertado mais em muitos aspectos. Mas, de fato, o que fica na visão do Huxley é essa questão dos descaminhos de uma sociedade inteira, incluindo a classe política, todo mundo. Está todo mundo envolvido aí em se adaptar, ter a sua adaptação, o seu condicionamento e o seu choque em relação ao que seria o passado, né? Então, vou botar aqui, olha, em relação a ambos são uma distopia, né? Mas veja, a distopia do Orwell do que pode dar errado num projeto de poder. Essa é a visão do Orwell. Do Huxley do que pode dar certo. Não é do que pode dar errado, é do que pode dar certo, como sendo a tragédia em si. Então, o questionamento do Huxley ele vai para além da do Orwell. A do Orwell, o Orwell crê num ideal de governo e ele dá uma advertência. Olha como esse ideal pode se corromper e virar uma distopia. O Huxley vai além. Ele diz, olha, eu não vou nem discutir o que pode dar errado. Eu vou mostrar para você que dando certo já pode ser um erro. Né? Um pouco além, ele diz, olha, vou mostrar uma sociedade que deu certo e a gente vai questionar se realmente isso dá certo. A partir do momento em que tivemos uma vasta produção intelectual no sentido de ter como critério o bem-estar. Você pode aí citar o Jeremy Bentham, pode citar o Stuart Mill na produção da ética utilitarista, né? Fora
a produção, a essa visão que atribui à ciência praticamente todo o peso de carregar o mundo nas costas e trazer significado à humanidade, que vai desde o Francis Bacon, chegando ao Kant, Hegel, né, o idealismo alemão. Então, toda essa estrutura filosófica que direcionou a humanidade a achar que bastava perseguir o bem-estar e estava tudo bem, né, passou a ser questionado, porque aí o que o Huxley faz não é mais questionar um descaminho do governo, ele passa a questionar o acerto. Se tudo der certo, veja se esse tudo dar certo é realmente tão bom, né? Então é um questionamento para além do Orwell. E por isso é um questionamento intelectual em cima de toda uma questão sistemática de sociedade. Não apenas uma visão de baixo para cima do povo em relação aos medos de um descaminho de governo. Não estou aqui desmerecendo nenhum dos dois lados. Estou botando, sim, ainda considero que são duas obras de grande peso, possivelmente equivalentes, né? Totalmente párias, né? Em termos de valor literário. Em relação às relações humanas, né? Aqui é o que reforça ainda a tese de que o Orwell tem uma visão mais popular de baixo para cima e o Huxley talvez tenha uma visão mais, digamos, aristocrática, né? De cima para o todo. O Orwell, em relação à distopia, a visão distópica dele em relação aos relacionamentos humanos mais íntimos, né? O medo dele é nitidamente a repressão dos instintos, né? A repressão, sobretudo, do sexo. A repressão sexual é manifestada sobretudo no medo que ele, no início, uma raiva que o protagonista o Winston, né, ele nutre em relação a Júlia, né, e depois descobre que a Júlia na verdade era hipócrita como ele, só estava fingindo, mas enfim, tem toda uma questão de repressão de cunho sexual, né? Já com relação à obra do Huxley, isso vai para uma esfera além, o questionamento vai para uma esfera além, ele não está questionando uma questão de repressão dos instintos, ele está questionando uma repressão dos sentimentos, né? Da possibilidade de se criar laços afetivos entre as pessoas. Era uma sociedade no futuro preparada só para ter libertado livremente a questão sexual, mas o que temia, o que era realmente moralmente, digamos, que abalava aquela sociedade, era a criação de laços afetivos. Isso é que era deletério nessa visão de futuro, que é uma visão, venhamos e convenhamos, mais aristocrática, de uma esfera mais sensível, mais delicada, né, em relação à preocupação mera com a questão da repressão dos instintos. Não estou desmerecendo nenhuma das preocupações, ambas as preocupações são pertinentes, válidas, tá? E ambas podem ser identificadas na sociedade. É curioso como a sociedade consegue satisfazer as duas distopias, né? Com relação ao poder externo à consciência, né? Veja, no caso aqui, o Orwell tem uma visão de poder externo à consciência tentando domesticar a consciência humana, né? Liberdade de consciência, trabalhada naquela coisa do 2 mais 2 igual a 4, né? Que as pessoas têm que o duplo pensamento tem que concordar com o governo em coisas absurdas, né? De 2 mais 2 ser 3 ou 2 mais 2 ser 5, e até chegar ao ponto de acreditar naquilo, né? Então ali você tem um poder externo, né? Te coagindo a criar um estado de ou hipocrisia ou histeria. No caso do Huxley, ele já passa a ser um poder interno desde nascença através de um condicionamento à felicidade e ao prazer. Então você já nasce e já é condicionado a mentalmente se adaptar e a sentir estar feliz, né? A verdadeira distopia na visão do Huxley é a felicidade num estado que não te dá a liberdade para você, inclusive, ter situações de desprazer, né? E isso torna tudo muito intrigante filosoficamente, a obra do Huxley, né? Então esse condicionamento ao bem-estar o tempo todo integral é onde ele encontra ali a verdadeira tirania, né? Com relação à questão da beligerância, né? No George Orwell se vive um permanente estado de guerra. Com relação à guerra, né? Em relação à obra do Orwell, há um estado permanente de guerra entre 3 continentes, né? A Letásia, a Eurásia e a Oceania, né? A Oceânia.
Então esse estado permanente de guerra, ele ao mesmo tempo que ele é uma ficção, né, ele legitima o medo constantemente das pessoas que acabam rendidas ao grande governo, a ideia de grande irmão. Né? Porque justamente se manipula a sociedade através do medo. É a característica, o traço marcante da obra do Orwell é o medo. Né? No caso do Huxley, o que se tem é o inverso, é uma paz inabalável. Inabalável é um constante estado de entorpecimento social. A sociedade vive feliz, abobalhada, né? E é nesse abobalhamento, nesse estado de satisfação, de contentamento com o que faz, pouco interessa o que faz, pois é condicionado a fazê-lo, né? Que reside aí o elemento tirânico, né? Distópico do Huxley. Né? Então, veja que interessante, né? São duas situações antagônicas. Né? O Orwell aponta o que é discutível hoje nas instituições. O dedo do Orwell está apontado com desconfiança para as instituições. O dedo do Huxley ele é um pouco mais amplo. Né? Ele aponta, a desconfiança dele é para todo o sistema, incluindo a sociedade, discutível sobre os desejos da sociedade, os próprios anseios humanos, né? Essa vontade humana e também muito, diga-se de passagem, filosófica, né? De buscar bem-estar, achar que isso basta o bem-estar e está tudo bem. A projeção do medo sobre as figuras de poder. Então, no Orwell há essa projeção, o medo, como eu falei, o medo é o elemento central na obra do Orwell. E esse medo é direcionado sobretudo às figuras de poder, né, e os projetos de governo, né, totalitários. Né. Com relação ao Huxley, é um questionamento a respeito da perda de significado, né, significado de vida. E sobretudo isso entrando em contraponto com uma mudança paradigmática e gradativa, não perceptível de valores, né, de uma sociedade que desconhece por completo o seu passado. Ambas as sociedades desconhecem por completo o seu passado, mas ele, sobretudo, tem um choque com relação ao que é selvagem. Né? E o que é selvagem é o que somos nós hoje. Hoje seríamos selvagem para essa sociedade do futuro. Né? Então vamos ver agora uma semelhança, para finalizar, uma semelhança entre essas duas obras seria justamente essa questão do rompimento com o passado, com a transcendência, né? Que é o que caracteriza, diferencia o homem dos demais animais, né? Esse nexo com o passado, essa soma que uma geração vai fazendo à outra e passando um legado transgeracional, que se chama cultura. Né? Esse rompimento com o passado é apagado. Né? O Orwell vai fazer isso ser apagado por meio da manipulação histórica e linguística. A nova língua, né, vai subtraindo palavras e com isso você não tem como expressá-las, e por não tendo como expressá-las você não tem como pensar. Né? E se você não tem como pensar, você não, esse pensamento inexiste, então logicamente não é mais risco para o governo, nenhuma ação que envolvesse aquela ideia. E a própria manipulação histórica em si, né? Os dados, os registros históricos vão sendo subtraídos, né? E sendo direcionados de acordo com a vontade política. Né? E isso é muito legal na obra, inclusive com relação ao duplo pensamento, pois ora eles resolvem mudar tudo, o governo resolve mudar tudo, fala o oposto do que falava antes e as pessoas vão, né? Migram, passam a pensar diferente porque o governo falou diferente. É muito interessante isso nos dias de hoje, como a sociedade está próxima disso. Né? E isso sim, é um rompimento com o passado. Né? Claro, você não lembra o que foi dito há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você não lembra mais, porque tudo ao seu redor está dizendo o contrário e aí você passa a adotar o contrário. Com relação ao Huxley, né, essa questão do rompimento com o passado, né, vem pelo condicionamento. Né, há um questionamento aí sobre o behaviorismo, né, o condicionamento operante, a dominação do presente pela mudança de valores. Né? Há uma cena que eu acho que caracteriza muito isso, que é um momento em que, no sentido do cômico, né, um momento, se não me engano, que é lido, eu não me lembro qual personagem, ele lê um trecho de uma tragédia, se não me engano, Shakespeare.
né, num momento trágico, e a sociedade daquela época, ao invés de se compadecer e chorar ou ter alguma reação negativa em relação ao que foi lido, ela começa a gargalhar, né? Isso é nitidamente um sintoma de que houve uma mudança forte de valores naquela sociedade, ao ponto de que o passado foi completamente esquecido, né? Ou seja, a obra do Shakespeare, um clássico, perdeu sentido, né? Veja a que ponto poderia se chegar, né? Porque pois nós presumimos que os clássicos são universais, atingem uma essência, um cerne, que nunca o homem perderá, a não ser que o homem deixe de ser homem, né? E é exatamente o que propõe, né, o Aldous Huxley. A mudança paradigmática da sociedade chega a um nível tão exponencial, que o homem deixa de ser o que nós chamamos de homem, né? A abolição do homem, citando aí o C.S. Lewis, né? A obra dele seria isso. O Huxley estaria falando de uma sociedade tão díspare de valores em relação à nossa, que até mesmo uma obra que provocava choro ao longo de toda a história da humanidade, para essa sociedade ela provoca riso, né? É um exemplo aí de total rompimento do elo de transcendência de passado com o futuro, né? Ambas projetam muito bem isso. A semelhança entre essas duas obras é essa perda do legado do passado, né? Onde se fundamenta aí o controle sobre a sociedade se dá por esse apagar-se, né, do passado. E isso é muito preocupante, pois a nossa sociedade, ela, em muitos pontos, tanto na visão do Huxley quanto na visão do Orwell, ela preenche esses requisitos. Ela já parece que já se vislumbra com muita facilidade sintomas disso, e em especial essa semelhança, né, entre as duas obras é vislumbrada a partir do momento que a sociedade se recusa a conhecer o seu próprio passado, ou pior, a gente já começa a ter uma fase extra, né, talvez a fase do Orwell. A gente já começa a ter uma produção do passado, que não condiz propriamente com o que sempre vinha sendo produzido, né? Há, inclusive, filosofias que apontam nessa direção de que a história ela é profundamente dinâmica, e que o nosso olhar hoje, o nosso debruçar hoje sobre o passado tem que ser necessariamente diferente do debruçar que vai ser feito do futuro em relação ao passado, e que foi feito de alguns séculos atrás em relação ao passado. Eu até concordo com essa visão, mas eu acho que ela só pode ir até um certo ponto, né? Se você radicalizar e permitir uma liberdade interpretativa ampla demais, não tiver nenhum valor referencial para poder julgar o passado, né? Não tiver nenhum valor referencial, e esse valor, na minha opinião, faz parte da discussão ética e também da discussão estética. Se você não tiver nenhum referencial, e é para isso que se presta a filosofia, né? Se você não te perder essas referências todas, então, de fato, os riscos são enormes de que valores que são fundamentais e considerados essência do homem deixem de ter qualquer significado no futuro, né? E isso é preocupante. A nossa sociedade atual, ela já começa a ter digamos, um desconhecimento, uma incultura, um desconhecimento tão grande em relação a realidade que a cerca, porque ela desconhece justamente o passado, porque ela desconhece o legado cultural que nos foi deixado por grandes obras, né? E ela desconhece esse passado, e naturalmente ela vê o presente, observa o presente, e passa a ser facilmente manipulada e dominada por quem detém capital e poder para ter instituições que façam com que as narrativas tenham aparência de verdade, de realidade, né? Então, essas narrativas, uma vez que você tenha dinheiro suficiente para fundamentá-las como sendo a realidade, elas criam uma confiabilidade. Você tem toda uma carga de pessoas que teoricamente presume-se seriedade, lisura, idoneidade, se presume pela idade delas, pelo gabarito, pelos títulos que elas têm, que elas possuem, e se veda totalmente a possibilidade de enxergar que por trás disso pode haver, inclusive, histeria de quem produz essas narrativas, pois a histeria é um quadro hoje bastante alastrado na sociedade, quando não a própria questão da hipocrisia do medo, né? Como propõe o Orwell, né? O medo de ir contra a narrativa hegemônica que já é propagada generalizadamente. Da forma do Huxley, não diferente, a gente vê também
essa é a questão do passado ser apagado através de leves e gradativas mudanças de valores, de forma quase imperceptível, mas de forma transgeracional isso vai acontecendo, ao ponto de algumas coisas assim, poderem perder significado, né, para a geração presente, e eu diria que isso tem se acelerado no processo de uma velocidade exponencial. Então o risco cada vez maior de que elementos que seriam assim da essência do homem, essenciais à humanidade, que identificam o homem, que dão parâmetro, referência para ele, possam estar se perdendo, de forma que o homem fique desamparado, né? sem ter como sequer ter critérios para julgar o próprio passado. E se ele não tem critério para julgar o passado, ele não pode evitar os erros do passado, pois não são erros, né? Veja, não são erros. Como é que ele vai dizer que aquilo é um erro? É isso. São duas obras extremamente recomendadas aqui pelo canal, e essa análise comparativa espero que tenha de alguma forma sido prazerosa para você que me assiste, e ao mesmo tempo tenha enriquecido de alguma forma. Forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Agora, você pode assistir os nossos vídeos sobre o mesmo autor ou assunto em sequência. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.